Do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manifestou-se contra a revogação da PEC da Bengala e disse que o texto viola a Constituição e a harmonia entre os poderes. O projeto reduz de 75 para 70 anos a aposentadoria obrigatória de ministros do Supremo. Comentário de Ana Paula Henkel. Mais um dia que não conseguimos não falar, do STF. E eu estava lendo aqui a declaração completa do ministro Fux. Ele disse que antecipar a aposentadoria de ministros viola a harmonia entre os poderes e que isso seria uma retaliação. Bom, vou pegar o gancho da Cris porque é uma pergunta que eu faço já há muito tempo aqui. Que harmonia? A harmonia do Senado, que protege o STF, ministros que dão suas canetas inconstitucionais e não vão para o plenário do Senado em processos de impeachment, como o Alexandre de Moraes, por exemplo, só se for essa harmonia, porque a harmonia entre os poderes nós não temos visto, Nós temos visto o STF aí inconstitucionalmente colocando a sua caneta suprema aí no Legislativo, no Executivo, e o ministro Fux fala em retaliação ao Supremo, uma proposta que veio do parlamento, das casas legislativas, políticos eleitos pelo povo exatamente para discutir e passar propostas de novas leis e emendas constitucionais. Então fica a pergunta aqui para o ministro Fux, já que ele disse que isso é uma retaliação ao Supremo, se atropelar a Constituição Federal prendendo um parlamentar inconstitucionalmente, se isso não é retaliação. Se prender jornalistas em inquéritos inconstitucionais e secretos, sem o devido acesso aos seus advogados e sem o devido processo legal, se isso também não é retaliação, ministro. Se deter cidadãos norte-americanos no aeroporto por 4 horas, sem esses profissionais, sem esses empresários aí sequer saberem do que eles estão sendo questionados, demandarem que eles assinem um documento em outra língua, no caso português, eles não falavam português, se isso é retaliação, porque eles teriam, de alguma forma, eles discursaram junto de um evento em Brasília, onde o presidente Bolsonaro estava presente. Se derrubar contas sociais nas redes sociais, se isso não é retaliação, ministro, porque de retaliação o brasileiro está cansado. O ministro Alexandre de Moraes disse que não fazia censura prévia, mas aqui o programa Direto ao Ponto do Augusto Nunes, ele está tentando aí entrevistar o deputado Daniel Silveira e não consegue. Isso é censura prévia ou não? Ou é retaliação? Nós entrevistamos o mesmo deputado aqui nos Pingos nos Is e a entrevista foi derrubada do canal e o parlamentar foi proibido de se comunicar, de falar. Isso tudo, ministro, é retaliação ou não? Chamar uma manifestação com milhões de pessoas na rua no dia da nossa independência, 7 de setembro, onde as pessoas pediam principalmente respeito à nossa Constituição, chamar essas manifestações de golpistas, isso é retaliação, é retórica política? Ministro, antes de falar em retaliação, os senhores precisam, antes de qualquer coisa, respeitar a Constituição brasileira. Paulo Pozonov, a PEC da Bengala, ela viola a harmonia entre os poderes? William, eu acho que não, é uma PEC, É uma prerrogativa do Legislativo mexer, alterar na Constituição, por mais que eu, particularmente, não goste. Eu acho que a nossa Constituição, hoje em dia, talvez ela tenha mais aí emendas do que os artigos originais lá de 88. Agora, virou festa, O ministro Luiz Fux, que em agosto, ali no início dos trabalhos do segundo semestre do STF, fez um pronunciamento se autoelogiando e também cobrando dos demais ministros que não se posicionassem tanto politicamente, se manifesta, se posiciona politicamente como todos os outros ministros. Eu já citei aqui o ministro Dias Toffoli dizendo que o STF exerce um poder moderador, Barroso dando declarações aí sobre
eleições e sobre desmonetização de canais, sem falar aí na prisão de parlamentares, como a própria Ana Paula mencionou. O STF se tornou um órgão político, e isso é muito grave, e eu não sei se essa PEC é o instrumento ideal para impor algum tipo de controle maior sobre o STF. Mas o fato é que a gente chegou a esse ponto. O STF está descontrolado, ele está investido aí de poderes quase absolutos hoje em dia e ele precisa de algum tipo de controle. O Constituinte, lá em 88, ele não deve ter imaginado que em 2021 nós teríamos ministros tão despreparados e tão dissociados dessa base filosófica e intelectual que justifica a existência do STF para incluir uma forma de controle mais rígida. Ele acreditava, imagino, na boa intenção e na formação intelectual mesmo e filosófica dos ministros do STF. Mas anos de PT e várias indicações do PT nos renderam esse STF que a gente tem hoje.